Você já se perguntou como civilizações antigas, sem a tecnologia de hoje, conseguiam desvendar os mistérios do cosmos? Imagine só, um lugar onde a arquitetura não é apenas pedra sobre pedra, mas um calendário vivo, um observatório gigante que respira em sincronia com o universo. Um lugar onde o Sol, a Lua e os planetas ditavam a vida, a morte e até mesmo as guerras. Parece ficção científica, não é? Mas essa realidade existiu, e ainda existe, em um dos sítios arqueológicos mais fascinantes do mundo, Chichén Itzá. Prepare-se para uma jornada que vai muito além das pirâmides e templos que você conhece. Vamos mergulhar nos segredos astronômicos que os maias, mestres do tempo e do espaço, gravaram em pedra para a eternidade. E acredite, o que você vai descobrir aqui vai mudar a forma como você vê o passado. E talvez até o futuro. Desde os primeiros raios de sol que iluminam as antigas ruínas, até o sussurro do vento que ecoa entre as pedras. Chichén Itzá nos convida a desvendar uma história milenar, escrita nas estrelas e na terra. Uma história de um povo que, com uma sabedoria ancestral, decifrou os códigos do universo e os transformou em monumentos que desafiam o tempo. Prepare-se para ter sua mente expandida e sua percepção do mundo transformada. Esta é a história de Chichén Itzá, um lugar onde o céu e a terra se encontram. Uma civilização que floresceu em meio à selva, sem o auxílio de metais ou da roda, mas que alcançou um conhecimento astronômico e matemático que rivaliza com o de muitas culturas modernas. Como eles fizeram isso? Quais eram os segredos por trás de sua incrível precisão? É exatamente isso que vamos explorar neste vídeo, desvendando camada por camada os mistérios que Chichén Itzá guarda. Fique conosco, porque a cada minuto você se aproximará mais de uma verdade que foi escrita há séculos, mas que ressoa poderosamente até hoje. E o mais impressionante é que essa sabedoria não se perdeu no tempo. Ela está lá, gravada nas pedras, esperando para ser redescoberta por mentes curiosas como a sua. Vamos juntos nessa aventura que transcende o tempo e o espaço e que nos fará questionar tudo o que sabemos sobre a história da humanidade. A cada descoberta, a cada revelação, você sentirá a presença dos maias, como se eles estivessem ali, ao seu lado, compartilhando seus segredos mais profundos. Prepare-se para uma experiência imersiva, que vai te transportar para um mundo de mistério, sabedoria e beleza. No coração de Chichén Itzá, imponente e majestoso, ergue-se El Castillo, a pirâmide de Kukulcán. Mas não se engane, esta não é apenas uma pirâmide, é um relógio cósmico, um palco para um espetáculo que se repete 2 vezes ao ano, nos equinócios de primavera e outono. Milhares de pessoas se reúnem para testemunhar um fenômeno de tirar o fôlego, a descida da serpente emplumada. À medida que o sol se põe, um jogo de luz e sombra cria a ilusão de uma serpente ondulante descendo as escadarias da pirâmide. 7 triângulos de luz e sombra formam o corpo da serpente, que se une às enormes cabeças de serpente esculpidas na base da escadaria. É uma visão que nos conecta diretamente com a cosmovisão maia, onde Kukulcán, a serpente emplumada, era uma divindade suprema. Mas seria isso apenas uma coincidência? Um feliz acidente arquitetônico? A resposta é um retumbante não. Os maias eram engenheiros e astrônomos brilhantes, e cada detalhe de El Castillo foi meticulosamente planejado. Cada uma das 4 escadarias da pirâmide possui 91 degraus, que, somados ao degrau final no topo, totalizam 365, o número de dias em um ano solar. E mais, 91 é também o número de dias que separam cada uma das 4 fases do ciclo solar anual. Media Group. Animated Overlay, showing stars and solar cycle phases. Infographic style video of solstice and equinox alignment at El Castillo e stock e distribute equally. Solstício de inverno, equinócio de primavera
solstício de verão e equinócio de outono. Com essa precisão, os maias podiam rastrear as estações, prever eventos agrícolas e realizar suas cerimônias no momento certo. El Castillo não era apenas um templo, era um calendário de pedra, um testemunho da profunda conexão maia com o céu. E a genialidade maia não para por aí. A orientação de El Castillo é tão precisa que o plano oeste da pirâmide está alinhado com o pôr do sol no zênite, um evento astronômico crucial para a medição do tempo e a agricultura. Essa capacidade de integrar o conhecimento astronômico na arquitetura demonstra um nível de sofisticação que desafia a nossa compreensão moderna. Imagine a cena, o sol se pondo, as sombras dançando e a serpente de luz descendo, um espetáculo que unia ciência, religião e arte em uma única manifestação. É como se a própria pirâmide respirasse, pulsando com o ritmo do cosmos. Essa não é apenas uma construção, é uma obra-prima da engenharia e da astronomia, um legado que nos convida a refletir sobre a inteligência e a sabedoria de um povo que viveu em profunda harmonia com o universo. A cada equinócio, a descida da serpente não era apenas um evento visual, mas uma reafirmação da ordem cósmica e do poder dos deuses. Era um momento de celebração, de renovação e de profunda conexão espiritual. Os maias não apenas observavam o céu, eles o incorporavam em sua existência, em sua arte, em sua fé. E El Castillo é a prova viva dessa simbiose. A cada passo que subimos em El Castillo, estamos, de certa forma, caminhando pelos degraus do tempo maia, sentindo a energia de um povo que decifrou os segredos do universo e os gravou em pedra para a posteridade. A pirâmide é um testemunho silencioso de uma civilização que via o cosmos como um guia, um mestre e um espelho de sua própria existência. A precisão dos alinhamentos de El Castillo é tão impressionante que alguns pesquisadores sugerem que os maias utilizavam métodos de observação avançados, talvez até mesmo com o uso de água como espelho para refletir as estrelas e os planetas. Essa hipótese, embora ainda em debate, apenas reforça a ideia de que os maias eram verdadeiros gênios da astronomia, capazes de desvendar os mistérios do universo com uma acuidade que nos deixa boquiabertos. A cada detalhe de El Castillo, percebemos a profunda reverência maia pelo cosmos, uma reverência que se traduzia em uma busca incessante por conhecimento e em uma arquitetura que celebrava a grandiosidade do universo. A complexidade de El Castillo não se limita apenas aos seus alinhamentos solares. A acústica da pirâmide é outro mistério fascinante. Se você bater palmas na base da escadaria principal, o eco que retorna é semelhante ao canto do Quetzal, uma ave sagrada para os maias. Seria isso mais uma coincidência? Ou um exemplo da genialidade maia em integrar a arte e a ciência em suas construções? A resposta pende para a segunda opção. Os maias eram mestres em manipular o som e a luz, criando experiências sensoriais que reforçavam suas crenças e rituais. El Castillo é, portanto, um monumento multifacetado, um livro de pedra que nos revela a profundidade do conhecimento maia em diversas áreas, desde a astronomia e a matemática até a acústica e a engenharia. É um convite a uma imersão completa na mente de um povo que via o universo como um todo interconectado, onde cada elemento tinha seu lugar e sua função. A própria estrutura da pirâmide, com seus 9 níveis, representa os 9 níveis do submundo maia, Xibalba. E o templo, no topo, simboliza o céu, o reino dos deuses. Assim, El Castillo não é apenas um calendário ou um observatório, mas um microcosmo do universo maia, um lugar onde o sagrado e o profano se encontram, onde o céu, a terra e o submundo se conectam. Se El Castillo é o calendário, El Caracol é o observatório. Com sua forma arredondada, que lembra um caracol, daí o nome, esta estrutura única em Chichén Itzá
foi o centro da observação astronômica maia. Embora não abrigasse telescópios como os nossos, sua localização e design permitiam uma visão desobstruída do céu, essencial para os astrônomos maias. Eles usavam El Caracol para estudar os movimentos dos corpos celestes, especialmente Vênus. Vênus, para os maias, não era apenas um planeta. Era a estrela gêmea do Sol, uma divindade da guerra, e seus movimentos eram cruciais para a tomada de decisões. Os líderes maias usavam as posições de Vênus para planejar batalhas e incursões. A grande escadaria de El Caracol, por exemplo, está alinhada com o extremo norte de Vênus no céu. Além disso, uma diagonal formada pelos cantos nordeste e sudoeste do edifício se alinha com o nascer do Sol no solstício de verão e o pôr do Sol no solstício de inverno. El Caracol é um testemunho da sofisticação da astronomia maia e de como o conhecimento do céu estava intrinsecamente ligado à sua vida diária, sua religião e sua política. Mas a precisão de El Caracol vai além. As janelas estreitas e as aberturas na torre foram cuidadosamente posicionadas para enquadrar eventos astronômicos específicos, como o aparecimento de Vênus em um ponto particular no horizonte, que ocorre a cada 8 anos. Essa observação meticulosa permitia aos maias prever com antecedência os movimentos celestes, o que era vital para a sua agricultura, rituais e até mesmo para a guerra. Pense na dedicação e no conhecimento necessários para construir uma estrutura que funcionasse como um relógio astronômico tão preciso, usando apenas a observação a olho nu e ferramentas rudimentares. É um feito que nos faz questionar os limites do que é possível alcançar com inteligência e perseverança. El Caracol não é apenas um edifício, é um monumento à curiosidade humana e à busca incessante por compreender o nosso lugar no cosmos. A torre de El Caracol, elevada acima da densa vegetação da península de Yucatán, oferecia uma vista panorâmica do céu, permitindo aos astrônomos maias mapear as trajetórias dos astros com uma precisão surpreendente. Eles não apenas registravam os movimentos celestes, mas também interpretavam seus significados, integrando-os em sua complexa cosmovisão. Cada alinhamento, cada janela, cada detalhe de El Caracol é um testemunho da profunda reverência maia pelo universo e de sua habilidade em decifrar seus códigos. A forma circular de El Caracol, incomum para a arquitetura maia, é um indicativo claro de sua função astronômica. A rampa espiral interna, que dá nome à estrutura, pode ter sido usada para observar diferentes pontos do céu em diferentes épocas do ano. A cada curva, uma nova perspectiva, um novo segredo revelado pelos astros. El Caracol é um convite à contemplação, um lembrete de que a sabedoria ancestral pode nos guiar na compreensão dos mistérios do universo. A complexidade de El Caracol, com suas múltiplas plataformas e orientações, sugere que os maias tinham um conhecimento aprofundado da mecânica celeste, capaz de prever eclipses e outros fenômenos astronômicos com notável precisão. Eles não apenas observavam o céu, eles o entendiam, o interpretavam e o utilizavam para moldar sua sociedade e sua cultura. El Caracol é, portanto, um farol de conhecimento, um testemunho da genialidade maia e de sua capacidade de desvendar os segredos do cosmos. A precisão das observações maias em El Caracol era tão avançada que eles conseguiram desenvolver tabelas astronômicas extremamente precisas que registravam os ciclos de Vênus, da Lua e de outros corpos celestes. Essas tabelas eram usadas para prever eventos astronômicos com séculos de antecedência, demonstrando um nível de sofisticação que ainda hoje nos impressiona. El Caracol é um lembrete de que a busca pelo conhecimento é uma jornada contínua
e que a sabedoria do passado pode nos iluminar o caminho para o futuro. A importância de Vênus para os maias era tão grande que eles desenvolveram um calendário específico para este planeta, o chamado Calendário de Vênus, que registrava os ciclos sinódicos do planeta com uma precisão incrível. Esse calendário era usado para determinar os dias favoráveis para a guerra, para a caça e para outras atividades importantes. A cada ciclo de Vênus, os maias realizavam rituais específicos, buscando a bênção dos deuses e a harmonia com o cosmos. El Caracol é, portanto, um testemunho da profunda conexão maia com Vênus, um planeta que era visto não apenas como um corpo celeste, mas como uma entidade divina que influenciava diretamente a vida na Terra. Olha, a precisão astronômica de Chichén Itzá não é um fato isolado, mas faz parte de um sistema muito maior, o calendário maia. Mais do que um simples registro de dias, o calendário maia era uma complexa teia de ciclos que se entrelaçavam, refletindo a cosmovisão de um povo que via o tempo como algo cíclico e sagrado. O calendário Raab, com seus 365 dias, e o Tzolk'in, com 260 dias, combinavam-se para formar um ciclo de 52 anos, um período de grande significado para os maias. Essa compreensão profunda do tempo e dos ciclos celestes permitiu aos maias desenvolverem uma civilização avançada, com conhecimentos em matemática, escrita e, claro, astronomia. O calendário maia não era apenas uma ferramenta para contar o tempo, era uma filosofia de vida. Cada dia tinha um significado espiritual, e os rituais eram realizados em sincronia com os ciclos celestes. A interconexão entre o tempo, o espaço e o divino era fundamental para a cultura maia. Eles acreditavam que o universo era um ser vivo e que os humanos eram parte integrante dessa grande tapeçaria cósmica. Essa visão holística do mundo, onde a ciência e a espiritualidade se uniam, é algo que, sinceramente, podemos aprender muito hoje. A mitologia maia, rica em deuses e heróis, também estava intrinsecamente ligada aos fenômenos astronômicos. As constelações, os planetas e os eventos celestes eram personificados, e suas histórias eram contadas para explicar o mundo e o lugar da humanidade nele. Essa fusão de conhecimento científico e crença espiritual é o que torna a civilização maia tão fascinante e inspiradora. O calendário de longa contagem, por exemplo, que se estendia por milhares de anos, demonstra a capacidade maia de pensar em escalas de tempo grandiosas, muito além da vida humana. Essa visão de longo prazo, combinada com a observação meticulosa dos ciclos celestes, permitiu aos maias desenvolverem uma compreensão do tempo e do universo que, até hoje, nos maravilha. Eles não apenas registravam o tempo, eles o vivenciavam, o celebravam e o integravam em cada aspecto de suas vidas. A cosmovisão maia nos convida a repensar nossa própria relação com o tempo e com o cosmos, a buscar uma conexão mais profunda com os ritmos naturais do universo. A complexidade do calendário maia, com seus múltiplos ciclos e correlações, é um testemunho da sua avançada compreensão da matemática e da astronomia. Eles desenvolveram um sistema de numeração vigesimal, baseado no número 20, e um conceito de zero muito antes de outras civilizações. Essa base matemática sólida foi essencial para a precisão de seus cálculos astronômicos e para a construção de seus calendários. O calendário maia não era apenas um sistema de medição, era uma ferramenta para prever o futuro, para entender os padrões do universo e para viver em harmonia com as forças cósmicas. É uma prova de que a ciência e a espiritualidade podem coexistir e se complementar, enriquecendo a experiência humana de forma profunda e significativa. A cada virada de ciclo,
Os maias realizavam rituais complexos, buscando manter o equilíbrio cósmico e garantir a prosperidade de sua sociedade. Essa profunda conexão com o tempo e com o universo é um dos legados mais ricos da civilização maia. Um convite a uma reflexão sobre a nossa própria relação com o tempo e com os ciclos da natureza. A precisão do calendário maia era tão notável que eles conseguiam prever eclipses solares e lunares com grande antecedência, um feito impressionante para uma civilização que não possuía telescópios ou outros instrumentos modernos. Essa capacidade de prever eventos celestes lhes conferia um poder imenso, pois podiam interpretar esses fenômenos como sinais divinos e utilizá-los para reforçar sua autoridade e influenciar a população. O calendário maia não era apenas um sistema de medição do tempo, era uma ferramenta de poder, um reflexo da profunda conexão entre o conhecimento astronômico e a estrutura social e política da civilização maia. A cada ciclo que se completava, os maias celebravam a renovação da vida e a continuidade do universo, reafirmando sua fé e sua cosmovisão. Essa visão cíclica do tempo, em contraste com a visão linear ocidental, nos convida a refletir sobre a natureza do tempo e sobre como diferentes culturas o percebem e o vivenciam. O legado do calendário maia é um convite a uma jornada de autoconhecimento e de conexão com os ritmos naturais do universo. Chichén Itzá é muito mais do que ruínas antigas. É um portal para o passado, uma lembrança da genialidade de uma civilização que compreendeu os segredos do cosmos, de uma forma que ainda hoje nos surpreende. Os maias, com sua observação aguçada e seu profundo respeito pelo universo, nos deixaram um legado que transcende o tempo e o espaço. Eles nos mostram que a busca pelo conhecimento, a conexão com a natureza e a compreensão dos ciclos da vida são universais, atemporais e essenciais para a nossa própria jornada. A cada descoberta em Chichén Itzá, somos lembrados de que a sabedoria ancestral tem muito a nos ensinar, e que os mistérios do universo são infinitos, esperando para serem desvendados por mentes curiosas e corações abertos. O legado maia não é apenas um capítulo na história da humanidade. É um convite contínuo à exploração, à reflexão e à admiração pelo cosmos. A grandiosidade de Chichén Itzá, com suas estruturas imponentes e seus alinhamentos precisos, nos lembra que a inteligência humana é capaz de feitos extraordinários quando se conecta com a natureza e com os ritmos do universo. É uma inspiração para as gerações futuras, um lembrete de que o conhecimento é a chave para desvendar os mistérios do mundo e para construir um futuro mais harmonioso e conectado. A história de Chichén Itzá é um testemunho do poder da observação, da matemática e da fé. É uma narrativa que nos convida a olhar para o céu com novos olhos, a perceber a complexidade e a beleza do universo que nos cerca. E ao fazer isso, talvez possamos encontrar em nós mesmos a mesma curiosidade e a mesma paixão que impulsionaram os maias a desvendar os segredos das estrelas. Que a jornada por Chichén Itzá seja apenas o começo de sua própria exploração dos mistérios do cosmos. E você, o que achou desses segredos astronômicos de Chichén Itzá? Deixe seu comentário abaixo. Curta este vídeo para que mais pessoas possam desvendar esses mistérios. E se inscreva no canal para não perder as próximas viagens no tempo e no conhecimento. E para continuar sua exploração, não deixe de assistir ao nosso próximo vídeo sobre tema do próximo vídeo sugerido, onde vamos mergulhar ainda mais fundo nos mistérios das civilizações antigas. Até a próxima!